Queridos, bom dia! Como é bom iniciar o nosso domingo participando da Escola Bíblica Digital. E aqui estamos como Quarta Igreja Batista de Três Lagoas para a 10ª lição da Escola Bíblica Digital. É com muita alegria que chegamos até vocês e pedimos que fique conosco para que você possa também nos ajudar a divulgar essa escola bíblica dominical que é fundamental para a formação do conhecimento e do fortalecimento da vida cristã. E nesse domingo, dia 30/5, 9 horas da manhã, nós queremos agradecer a sua presença, a sua participação. Se você está conosco, é porque você quer aprender Sem cada vez dúvida. mais a palavra de Deus. Hoje estaremos falando sobre um tema bastante conhecido, mas que é importante que nós possamos trazer à tona cada vez que for possível, né? Para que nós possamos nos lembrar sempre. Hoje estaremos falando sobre os 3 filhos de Noé. Então, a 10ª lição da EB Digital. E nós contamos com você. Pastor Rinaldo, como na nossa EB Digital nós não temos cânticos e tudo, mas temos oração, né? Vamos começar orando ao Vamos Senhor, começar. pedindo ao Senhor que nos abençoe de tal maneira que possamos sentir as bênçãos dele nesse domingo. Vamos orar para darmos continuidade à Escola Bíblica Digital. Todos os domingos, a partir das 9 horas, já estamos aí colocando para vocês e assim vamos rogar as bênçãos do Senhor para nos dar o entendimento da compreensão da sua vontade em nossas vidas. Vamos falar com Deus? Vamos neste momento. Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor está nos concedendo a graça de chegarmos mais uma vez, ó Deus, à presença dos nossos amigos, nossos irmãos e todos aqueles que estão participando dessa escola, dessa aula, e que possamos ver um povo que te busque, um povo que venha, ó Pai, cada dia mais se interessar pelo conhecimento da Tua palavra. Rogamos as Tuas bênçãos para cada um que se encontra conosco, como também aqueles que vão ainda participar através da gravação dessa aula. Te louvamos pela oportunidade que estás nos dando de já estarmos na 10ª lição da Escola Bíblica Digital. Em teu nome, Jesus, que nos oramos ao Pai Eterno, grato por tudo que tem nos concedido. Amém. Amém. Eu estava ouvindo a sua oração, você falou a 10ª aula, eu falei, só faltam 42. 42, né? é Para você verdade. receber o seu certificado e participar conosco. Bom, como eu disse no começo, os 3 filhos de Noé é um assunto bastante estudado, estudamos desde pequenininhos na Escola Bíblica Dominical, e hoje nós vamos começar com a leitura já depois da saída da arca, porque nós vemos, é de nosso conhecimento, que Deus olhou para a terra, viu a sinceridade de Noé, pediu para ele fazer a arca, ele trabalhou 100 anos fazendo essa arca, e agora nós vamos ver quando eles saíram, o que aconteceu. Ele entrou na arca, ele, a mulher, os 3 filhos e as 3 noras. Então, em Gênesis 9, verso 1, de 1 a 28, acompanhe conosco, para que você possa, assim, possa fixar bem e você possa lembrar enquanto estivermos falando. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão, os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e que se move lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei conta da vida do seu próximo. E quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra, proliferem nela. Então disse Deus a Noé e seus filhos que estavam com ele: eu vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens,
todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Hoje estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que colocarei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nela aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se, ficou dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-no sobre os ombros, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. E quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito. E disse: Maldito seja, escravo de escravo será para os teus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos e viveu ao todo 950 anos e morreu. Acabamos de fazer a leitura de Gênesis 9, de 1 a 29. Então, pastor, nós temos aí, hoje, na lição 10, nós vamos propor um versículo para decorar. Qual é o versículo, pastor? É que se encontra lá em 1 aos Coríntios 10, 12, que diz o seguinte: Aquele, pois, que pensa que estar em pé, veja que não caia. Então, nos mostra aqui algo interessante. Quando olhamos para o texto que foi lido, essa aliança que Deus fez com Noé e a sua descendência, e mesmo assim, vamos ver dentro da lição algumas coisas que nos marcam profundamente, onde esse versículo que foi agora colocado aqui para ser decorado, aprendido, gravado, né? Nessa aula da Escola Bíblica Digital é fundamental porque nos leva à consciência de entendermos que sempre dependemos de Deus. Vamos falar de novo o versículo para ficar bem, para a gente poder decorar Vamos também, lá. né? Aquele, Aquele, pois, pois, que que pensa pensa estar estar em em pé, pé, veja veja que que não não caia. caia. 1 Aos Coríntios Coríntios 10, 10, 12. 12. É um versículo fácil de decorar, né? Fácil de Fácil decorar de e decorar. nos leva à compreensão da dependência de Deus, não é verdade? Verdade. E também fala aí no texto do arco, da aliança, Que nós né? vamos já falar E agorinha. vamos falar. Que coisa interessante. Hoje nós vamos ver qual o objetivo que vamos estudar sobre esses 3 filhos de Noé, que já são personagens super conhecidas nossas. Primeiro, nós vamos tentar entender que o pecado está em todo lugar e precisamos reconhecê-lo para deletar ele de nós, tirar ele de nós. Quanto mais a gente conhece uma coisa, mais a gente tem condição de se livrar e de guerrear contra ela, né? Lembrar também que a fé salva, não apenas O que crê. o que crê, mas todos os que os rodeiam. Baseado, né? A prática, Paulo diz isso, né? Que crê no Senhor Jesus Cristo será Será salvo salvo tu e tu a e tua a tua casa. casa, aqueles que estão em volta de você, aqueles que pertencem a você, que têm oportunidade de ouvir dessa graça, dessa fé
salvadora, não é? E o outro objetivo é nós estarmos atentos, observando os feitos dos filhos de Noé e evitar cometê-los, né? Quer dizer, o que é bom, a gente faz, o que é ruim, a gente evita fazer. E sempre alerta de Sempre quem está em alerta. pé, cuidado para não cair. Cair. E vamos ver também o mundo da época de Noé, não é, Ivone? Vamos dar uma. Vamos dar uma recapitulada Vamos como lá. que era, porque nós falamos depois que eles saíram É da arca, verdade. né? É. Então, na prática dos pecados do ser humano, os homens começaram a se afastar de Deus, ficando cada vez piores. Então, Deus olhou lá do céu para a terra e viu Noé. E em Gênesis 6:9 diz que Noé era um homem justo, íntegro entre os povos da sua época, e ele andava com Deus. Interessante. Então, Deus, então, dentre todos os homens, escolhe Noé para construir uma arca. Deus estava a destruir o mundo, estava provendo um meio de salvar a humanidade por intermédio da arca. É verdade. Hoje, Deus ainda diverte o mundo a entrar na arca, que essa arca, quem é simbolicamente, é a É pessoa de Cristo, Cristo, né? Que é está aqui para verdade. nos salvar. Então, ainda hoje, ele está divertindo, assim como divertiu na época de Noé, ainda hoje ele está divertindo. Então o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Isso parte do meu coração quando eu escuto isso, né? Porque é tão ruim a gente se arrepender de ter feito alguma É, coisa. é. Então, mas quer dizer, ele se entristeceu muito de ter feito o homem, isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei. Os homens e também os animais, grandes, pequenos, as aves, tudo que foi criado ali no início de Gênesis. Deus falou: vou fazer desaparecer. Quer dizer, ele ficou muito triste, né? E aí veio O Noé, dilúvio, né? veio Noé, e o nome Noé significa conforto e paz. Mostra que no meio de tantas rebeldias, Noé conseguiu manter a paz em sua família, né? Em sua família e com o povo que fazia parte do seu convívio. É porque ele comprava, ele vendia, provavelmente. Ele tinha um É relacionamento verdade. social, né? E toda essa harmonia que para ali naquela esfera, né, relacional de Noé, permitiu que ele tivesse o que? Sanidade Sanidade mental. mental para administrar os 12 meses que ele passou aonde? Dentro da arca. Dentro da arca. Um ano dentro da arca. Tem que ter sanidade mental mesmo. Quer Tem que dizer, ter equilíbrio nesse sentido. Saúde mental pastor, seria essa isso. arca está parecendo nós agora em época de pandemia. Sem Porque na dúvida. arca eles não podiam sair. Ah, eu vou hoje catar frutinhas para fazer uma torta. Não, hoje eu vou caçar, hoje eu vou. Não. Eles estavam confinados porque em volta da arca estava tudo alagado. Mas interessante também, um ano, Deus manteve ali dentro, né? E É o que você falou, a alguns sanidade mental é importante, quer dizer, ele teve equilíbrio de equilíbrio comandar para tudo isso. entender que o propósito de Deus, às vezes passamos por momentos difíceis, mas Ele não deixa, não abandona o seu povo, até cumprir a vontade dele, o dever, o desejo dele. Porque o desejo dele era ter a humanidade sadia desde o início, né? Mas, por motivo da rebeldia, do pecado, da desobediência, chegou ao ponto do que aconteceu, essa grande tragédia. Então, para manter, né, o seu próprio plano, ele viu no meio daquela multidão tão perversa alguém que poderia Deus contar com ele, que foi Que Noé. foi, não Não é? é verdade? Então, vamos, de tudo que nós falamos, três coisas nós podemos enumerar. Primeiro, que nós, hoje ainda, precisamos de paz e conforto para superarmos as tempestades da vida. E como Como nunca, nunca, né? atualmente, agora, não é? Nesse tempo de tanta pandemia, precisamos entender que sem a paz de Deus, sem a saúde mental, a saúde espiritual, esse equilíbrio emocional, fica difícil, não Fica. é? Também, Ivone, precisamos obedecer a Deus.
A arca é o símbolo de quê? De De Cristo. Cristo. E há um hino, um hineto muito interessante que nós aprendemos no tempo de novos convertidos, ensinamos as crianças, né? Com Cristo no barco, Tudo vai muito bem. na verdade, espiritualmente, Cristo é o nosso barco, o barco da esperança. Noé aceitou entrar na arca, não é? Assim também, quando a pessoa toma a decisão lá de Cristo, tomando a decisão de estar em Cristo, sem dúvida, estaremos protegidos, guardados, assim como Noé estava guardado ali com a sua família, no meio de grandes tempestades. E passaram um ano, já pensou, Passou um ano, dentro né? da arca. Olha, gente, junto com os animais, olha, imagine, Deus, Eu imagine, não consigo nem não imaginar, eu é? não quero nem quebrar a cabeça Mas o imaginando todo dia importante dar comida para esses animais, limpar esse. mas o importante é Gente, ter a consciência que Deus estaria com com ele, eles. estava com ele. Assim como nós também precisamos entender que em qualquer situação do nosso viver, mesmo pensando que não há mais solução, não vai chegar o fim dessa tormenta, sem dúvida. Aí é que devemos confiar e devemos também deixar nossos problemas fora daquilo que venha prejudicar a nossa confiança e fé em Deus, não é? E uma coisa interessante também que nós aprendemos com tudo isso é que nós, quando formos buscar solução para os nossos problemas, nós devemos buscar em uma só direção. Você já viu que tem gente que tem problema, sai contando para todo mundo, sai batendo tudo quanto é porta, ou seja, não resolve nada. A arca tinha uma janela de um côvado, 45 centímetros, e ficava em cima. Isso para forçar o ser humano a se lembrar Olhar para que nós devemos cima. olhar para cima, em uma só direção. Então, o único contato fora da arca, além da porta, que foi fechada por fora, é Pelo olhar para próprio cima, Deus, pelo né? próprio Deus. Era só em cima que tinha uma janela. Então, aquele desenho que tem para as crianças, que tinha um monte de janelinha nas laterais, não. Não havia janelas, a não ser uma janela em cima de 45 centímetros. É uma janela pequena, pastor, acho que cabia uma Só cabeça, mesmo né? para Só a entrar, é cabeça mesmo, verdade. né? Então, lembrar o homem que nós devemos olhar para o alto. E esse alto está simbolizando a janela da oração. E nós não devemos baixar os olhos para os problemas, e ficar, ai, por que Como tudo hoje acontece mesmo, comigo? olhando Jesus como a nossa arca da atualidade, no tempo da igreja, no tempo da graça que estamos vivendo, nesse momento de pandemia que realmente você fez uma comparação muito interessante. Estamos presos, né? Não Vamos é verdade? presos. Então devemos orar, olhar para uma só direção, para o que está escrito lá em Hebreus, olhar para Jesus, o Autor autor e e consumador consumador da da nossa nossa fé. fé, porque é a fé que vai nos impulsionar a vencermos a qualquer situação e ainda deixar Deus cumprir em nós o seu querer, a sua vontade. E o querer de Deus era que através de Noé e sua família, uma geração surgisse que buscasse sinceramente a Ele, para que o seu plano inicial viesse se cumprir, a redenção da humanidade. Então, o povo na época de Noé, ele foi exterminado pelo pecado. Mas os que resolveram entrar na arca foram salvos e preservaram suas vidas com cuidado do Pai Eterno. Quem que foi salvo? Noé, a sua esposa, Seus seus filhos 3 filhos e e suas as 3 noras. noras. Ou seja, 8 pessoas. Eram aquelas pessoas ali do convívio mais íntimo com Noé. Porque as demais não acreditavam, né? Ficaram zombando dele durante todos os 100 anos que ele passou construindo essa enorme embarcação. Então, os 3 filhos de Noé, que nós já falamos, que Sem, Cão e Jafé, que saíram com ele da arca, após ter feito uma aliança com Deus, que fala da aliança, pastor, aproveitar que Então, nós vamos quanto a depois essa ver. aliança que o texto narra, não é? Narra claramente que ele era uma lembrança da aliança de Deus. Quando surgissem o arco-íris, né? Que o mundo não ia ser mais o que destruído pelo dilúvio, pela água. E Deus estaria presente. E Tito fala, em Tito 2, versículo 11, fala algo interessante. Ele é um sinal da graça de Deus, né?
Olha bem para Noé e sua família, um ano dentro daquela arca. De repente, mais adiante vamos falar sobre isso, talvez não hoje, mas em outra aula, como foi que eles saíram, né? Uhum. E, e esse arco aparecia, não é? Eu me lembro quando eu era pequeno, Ivone, eu era pequeno, minha mãe falava assim, olha a aliança de Deus, eu não entendia bem o que era. E quando eu fui crescendo e me tornei um cristão, aí fui entender que realmente até hoje, quando aparece o arco-íris, me lembro dessa história. E mostra também no texto, lá em Hebreus 10, 23, ele é um sinal da fidelidade de Deus, não é? Que Deus Ele estaria com eles. Ele prometeu, prometeu né? que estaria, não é? Com a geração de Noé. E também diz o texto que, lá em Ezequiel, ele é um sinal da glória de Deus, da manifestação de Deus no meio do seu povo. E também em Gênesis 9, 16, 17, o texto que você leu, ele é uma garantia das bênçãos de Deus. Deus não deixaria, estaria com a geração de Noé. Nós lemos, pastor, que Deus falou, e coloquei o arco para me lembrar. Deus não precisa se lembrar. É, Mas assim, eu creio que é para que nós nos lembrássemos sem a dúvida. cada vez que aparecesse, lembrasse e contasse para a A nossa geração. geração é verdade. Ó, tá vendo aquele arco? Aconteceu isso, isso, isso. Cada vez que aparecer aquele arco no céu, é Deus lembrando ao ser humano de que ele não se esqueceu da sua promessa, Não, é de nunca verdade. mais destruir o mundo com água. É interessante, quando paramos para analisar na situação que nós estamos vivendo hoje, e ouvir isso, essa palavra aqui, na questão da fidelidade de Deus, ainda muitos têm medo, não é assim? O que vai acontecer com tudo isso? Será que os filhos de Noé, as noras de Noé, tinha a mesma fé que Noé tinha? Por ser jovens, não é? Será? Mas impulsionado pela fidelidade do pai, da mãe, não é? Ali, Ali da da criação, né, que eles tiveram. criação, e vendo que através da fé do pai eles poderiam também ser abençoados. Nós também podemos abençoar nossos filhos, a nossa geração que está aí, mostrando para eles essa história. Não podemos deixar de contar, por isso que estamos aqui na Escola Bíblica Digital, para que os pais sentem com seus filhos, comece a entender a importância de passar essa história para a geração que está aí, para seus filhos, seus netos, e assim possamos contar em qualquer situação com a fidelidade de Deus. E quando na época de que você vê aí no arco-íris, na Está se época, lembrando também, né? lembre-se desse pacto que Deus fez com a geração de Noé. E nós fazemos parte dessa geração, sem dúvida. E assim possamos confiar em qualquer situação que Deus é fiel e Deus estará sempre conosco. Bom, então depois que eles saíram da arca, eles fizeram um sacrifício de agradecimento a Deus e Noé era um lavrador. É, O que o lavrador faz? Planta. plantar, E ele começou a plantar uma vinha, colocou vários uvas, pés de uvas. E olha só, Noé, mesmo sendo homem, temente a Deus, correto, ele fez uma coisa que não deveria fazer. Ele, depois que as uvas nasceram, eles fizeram um vinho, fizeram um suco de uva e com certeza colocaram algum para fermentar, para ficar mais, né, mais forte. E ele tomou tanto, tanto desse vinho que ele se embriagou. Ele ficou bêbado. E aí arrancou a sua roupa, né? Deve ter se alegrado bastante, arrancou sua roupa e entrou na sua tenda. E a Bíblia diz que ele se embriagou, tirou sua roupa e se comportou de um modo indigno. E Cão, ou Cã, viu a nudez do seu pai, viu o seu pai nu ali. E ele trouxe esse pecado para a vida dele. Aí ele correu, foi lá falar para os irmãos dele: ó, o papai tá lá, bêbado, dançando pelado lá dentro da tenda. E aí? Aí só que Sem e Jafé vieram e cobriram a nudez do seu pai. A Bíblia diz que eles pegaram uma capa
entraram de costas, né, para não ver, e cobriram a nudez do seu pai. E o que, que aconteceu? Quando passou essa embriaguez, Noé ficou sabendo disso, do que tinha acontecido, do que o filho mais novo dele tinha feito, e por ser um homem justo, ele não deixou de disciplinar. Então ele amaldiçoou a Cã, que é pai de Canaã, né? Porque a gente fala maldição de Canaã, Uhum. porque tanto a bênção como a maldição, aí ele está levando para 4 gerações, para gerações lá na frente. Então ele amaldiçoou Canaã e abençoou Sem e Jafé. Então, por isso que Provérbios diz claramente que aquele que se deixa dominar pelo vinho não é sábio. Nessa parte aí, Noé não fez sábio. Sábio. Por isso que nós lemos no início o versículo que era para decorar, qual que era mesmo? Aquele que está em Em pé, pé, cuidado cuide para para que não não caia. caia, para que não caia. Então, por mais que o homem seja temente a Deus, ele não deixa de ser homem. E tem que se cuidar, E né, se pastor? cuidar Todo dia. e sem dúvida Em todas depender as desse áreas. Deus todo-poderoso. Por isso que aqui Provérbios diz lá no livro de Provérbios, aquele que se deixa dominar pelo vinho não é sábio. Então, Noé, ele teve aquele momento de quê? De Fraqueza, né? fraqueza, como Fraqueza. todos nós temos como seres humanos. Mas não devemos esquecer da fidelidade e da misericórdia de Deus. Então, nós vamos ver o que aconteceu com Cã, né? O patriarca Noé castiga indiretamente a Cã e lançou sobre seu filho Canaã uma pesada maldição e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. À primeira vista, parece que Noé condena os cananeus à servidão. Mas o caso era bem mais grave. Eles seriam punidos com a perda de suas terras aos filhos de Abraão, o mais notável descendente de Sem depois de Jesus Cristo. Então a bênção, aí vem a bênção de Sem e Jafé. Ao galardoar a atitude respeitosa e reverente de Sem Jafé, o patriarca concede-lhe uma bênção e diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja-lhe campo, né, ou Canaã, por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então, a irreverência e o deboche que aconteceu ali com Noé, até hoje vem destruindo muitos jovens, né, de que tem um futuro bonito, porque a sociedade atual ela está sendo caracterizada pela insolência, por uma irreverência sem limite, ninguém respeita mais pai, ninguém respeita mais professor. Então, que tais coisas não nos invadam as igrejas. Deve ser a nossa oração constante, Senhor, que isso não chegue nos nossos lares, nas nossas famílias, porque santidade convém àqueles que amam a Deus. Então devemos educar os nossos filhos, nossos netos, para que não sejam amaldiçoados e que não venham a perder a herança que está reservada, que foi reservada a eles pelo Senhor. Quem ama, instrui, educa e disciplina, né? Então, Antes de dar continuidade, aqui entra um texto muito interessante lá de Mateus 7, que fala que devemos fazer o outro que que gostaríamos que o fizesse outro nós. fizesse por nós. Já pensou, num momento de fraqueza sua, você, em vez de ser ajudado, criticado, ser criticado? Um momento de fracasso, humanamente falando, seu, em vez de você ser uma pessoa que alguém lhe procure para lhe ajudar, lhe aconselhar, sair zombando, até mesmo difamando você, então é o momento de refletirmos na época que estamos vivendo hoje. É uma época muito delicada que precisamos ver o outro como fosse você e assim ajudá-lo nas suas fraquezas, nas suas neuroses, nos seus momentos de crise, porque assim estaremos cumprindo o que Jesus Cristo nos ensina. Faça outro o que gostaria que o outro fizesse com você. Mostra aqui a bênção de ser, não é? Que interessante. Bendito seja por, não é? Bendito seja.
Noé nos deixa claramente sobre isso e vamos meditar nesse momento. Então, a bênção de Sem, Noé chega para ele e diz: olha, a partir de hoje você vai se tornar o líder do poder religioso. O povo judeu descende de Sem e o cristianismo veio pela linhagem de Sem. Verdade. De um dos filhos de Noé Uhum. veio Jesus Cristo, né? Jafé foi abençoado com parte da bênção de Sem, porque foi dito para ele, olha, amplie Deus o território de Jafé. Então ele ganhou mais terras, habite ele nas tendas de Sem, seja Canaã seu escravo. Então ele teve mais tendas, ele teve as suas propriedades aumentadas. E agora, Cã? É, Cã foi amaldiçoado e tornou-se servo dos seus irmãos. Não propriamente ele, mas a sua geração. Nós vemos hoje que lá onde, nessas terras ainda, até hoje tem uma linhagem que é a linhagem dos servos. verdade. Entende? Que aí eles falam, como que eu posso sair dessa linhagem para pertencer a outra linhagem? Que eu sou da. Eles são conscientes. Engraçado, né, É pastor? Eles são verdade, é conscientes verdade. de que eles pertencem a uma linhagem inferior. Então, maldito seja Canaã, escravo de escravo será para seus irmãos. E por toda a história, os filhos de Cã, né, têm vivido como servos, como resultado da punição dos pecados que Cã recebeu. É verdade. Olha que coisa forte, né? Então, o povo evangélico, né, que nós podemos dizer hoje, somos descendentes da É, linhagem de Abraão, Abraão, é que é verdade. da linhagem de Sem. É verdade. Que interessante isso, né? Fomos abençoados. E precisamos entender a importância, né, de você se comportar em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer é, áreas da vida, né? Sempre com aquela atitude de querer abençoar. Quando olhamos para a história de Abraão, né, que também estaremos no futuro falando, e que começa de 100, não é? Sim. Na questão da fé, da obediência, do querer ser uma bênção. Então, meu amigo, meu irmão, você que está aí nos ouvindo, se coloque na posição de 100, querer ser uma bênção onde você está e ajudar aqueles que estão aí precisando da sua ajuda para que venha se levantar e entender que precisa confiar na fidelidade de Deus. Então, queridos, era isso que nós tínhamos para vocês nessa aula. Queremos desejar que o Senhor esteja abençoando muitíssimo a sua vida, a vida da sua família, e que você tenha alegria de vir à casa do Senhor, né, Hoje às às 18 18 horas. horas. Se você não puder estar no templo, junto com os irmãos, ali dentro de toda a questão da biossegurança por causa da Covid, você pode assistir online, pode assistir no canal do YouTube ou do Facebook. Então, você esteja à vontade. Agora, queremos pedir uma coisa que você que está conosco todos os domingos às 9 horas da manhã no EB Digital. Entra ali onde tem uma mãozinha assim, tem uma mãozinha assim. Clique na mãozinha assim, deixa o seu like, like quer dizer que você gostou. Deixa o seu like, faça algum comentário. Oi, a Ou alguma irmã. pergunta também, né? Não, Alguma mas pergunta. diga, coloca o seu nome, né? É. Olá, a irmã Ivone quer saber alguma coisa sobre tal. Faça a sua pergunta, tire a sua dúvida. Durante a semana nós estaremos vendo, o pastor Timóteo estará vendo, visualizando, respondendo a sua pergunta e abençoando a sua vida. Se você frequentar todas as lições, no final do ano, você vai receber um certificado de 60 horas aulas desse panorama bíblico que nós estamos fazendo de Gênesis a Apocalipse. E semana que vem, domingo que vem, qual que é a nossa lição, pastor? Estaremos na 11ª lição, isto é, na lição 11, onde estaremos falando sobre o que? Os construtores da Torre de Babel. Babel. Poxa Algo vida. interessante. Por isso que eu falo, essas 52 aulas são aulas
primárias, isto é, principais na vida cristã, na caminhada cristã, onde todos possam ter uma visão ampla e daquilo que é necessário a saber sobre a Bíblia Sagrada. Essa palavra que o próprio Jesus falou. A terra estaria passando, os céus e a terra estariam passando, mas a sua palavra permaneceria para sempre. Então, fique conosco, envie essa aula para os seus contatos e as demais aulas estão aí no YouTube, né? Na Sim, página da igreja. estão todas aí, né? E faça, estude. Você pode estudar durante a semana e fazer as suas observações, mandar para a página da Quarta Igreja O Batista, gostoso é que não essa é? aula vai ficar gravada É, e você pode escolher o horário que você quer é assistir. Qualquer hora, de verdade, manhã, de é. tarde, de noite. É só você entrar no hashtag Jogo da Velha 4 Batista TL. E você vai ver essa figura aqui, ó. Você vai ver essa figura. Os três filhos de Noé, que foi a nossa aula de E hoje. colocou o nome da aula, tem que colocar, né? É a aula de número 10. Número 10, Mas, colocar. né, nós colocamos aqui a data 30/5, Uhum. né? Então você vai ver essa figura e você já vai clicar ali, você já vai assistir toda a aula sem problema na sua casa, no seu celular, no seu notebook, no seu computador, no seu tablet, em qualquer lugar que você Que estiver. legal. Né? Então, meus amigos, aqui chegamos ao término. Na certeza que você foi abençoado, nós também fomos abençoados, porque estamos tratando daquilo que é da parte do Pai. E quando isso acontece, sem dúvida, as bênçãos do Senhor se encontram em nós e queremos distribuir para vocês e rogamos que vocês também distribuam para os demais, mandando esse endereço para outros também participarem. Queremos desejar a todos um excelente domingo, um excelente almoço e uma tarde abençoada, uma noite no templo com os irmãos e que o Senhor possa falar profundamente aos seus corações. O nosso Bom dia, na graça e na graça e na paz paz. do Senhor Jesus. Amém. Amém.